Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui ó, juntinhos para estudar um texto da irmã Demilda Lima. O texto se chama O Povo Restaurado e foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Como foi a irmã Demilda e não eu quem escreveu o texto, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos começar orando, pedindo ao Senhor que nos ensine o que a gente precisa aprender. Senhor Jesus, muito obrigada pelo privilégio de estarmos juntos, pelo privilégio de estarmos num país onde temos liberdade de ouvir, de ler a sua palavra. Ensina-nos, o Senhor, o que nós precisamos aprender. É o que nós te pedimos. Em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto bíblico está em Sofonias, outro profeta menor. E nós vamos lá para o capítulo 3, tá bom? Pega lá a sua Bíblia, versículos 14 até o final, que é o 20, tá bom? E diz assim: Cante, ó filha de Sião, grite bem alto, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó preciosa Jerusalém. Pois o Senhor removerá as acusações contra você e dispersará o exército de seu inimigo. O Senhor, rei de Israel, estará em seu meio e você nunca mais temerá calamidade. Naquele dia se anunciará em Jerusalém: anime-se, ó Sião, não tenha medo, pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Juntarei os que choram por não participarem das festas sagradas. Nunca mais serão envergonhados. Tratarei severamente todos os que oprimiram. Salvarei os fracos e indefesos. Aos que antes foram exilados, darei reconhecimento e honra nas terras em que sofreram humilhação. Naquele dia, reunirei vocês e os trarei para casa. Eu lhes darei honra e reconhecimento entre todas as nações da terra e os restaurarei diante dos olhos dela. Eu, o Senhor, falei. Que profecia maravilhosa, né, irmãos? Lembrando que Sofonias era um profeta que existiu há 7 anos antes de Cristo. E ele era do tempo do rei Josias, e o rei Josias era bisneto de Ezequias, ele era da família de Cusi. Então, certamente ele conhecia muito bem a Israel. E o nome Sofonias, só por curiosidade, quer dizer Yahvé ocultou, Deus escondeu. E o nosso profeta aqui vai fazer o quê? Ele vai fazer uma profecia, trazer uma mensagem para um povo que estava muito, muito sofrido. Por quê? Porque havia pecado por causa da sua idolatria e o povo estava arrependido. Então, Sofonias estava lhe apresentando a salvação por intermédio de Deus, o Altíssimo. Porque o Senhor tem prazer em nos restaurar, em nos redimir e nos dar a vitória. Ele tem prazer, não tem gosto nem em ver a gente se dar mal. Muito pelo contrário. E a gente sabe que a idolatria, ela nos para, ela imobiliza, ela neutraliza a ação de Deus. E eu não estou falando aqui da idolatria só de estátuas, de imagens de escultura, porque a gente sabe que na Bíblia não existe uma linha sequer que favoreça a construção e a adoração de uma imagem de escultura. Então, respeitosamente, eu falo para todos vocês que estão me ouvindo, é só procurar na Bíblia, tá bom? Então, isso aqui não é uma crítica, eu estou só falando o que a palavra de Deus está falando. Então, o Senhor não aceita nenhum tipo de idolatria, nem as imagens de escultura, nem a idolatria que você faz ao seu marido, ao seu filho, ao seu trabalho, as coisas que você gosta, abrindo mão daquilo que é importante para o Senhor, para servir aquilo que é o seu ídolo, né? Então, quando a gente idolatra alguma coisa,
ou alguém, isso vai imobilizar. Deus não vai trabalhar, ele para. E aí acaba que a gente se prejudica, porque acaba que a nossa vida acaba sendo prejudicada. A vida de todo ser humano que é idólatra não vai para frente. Então a gente tem que levar a sério a nossa confissão, o nosso arrependimento e nos basearmos no quê? Na nossa dependência de Deus e no nosso entendimento que a gente não é capaz. A gente aprendeu tantas outras coisas que a gente acreditava que era verdade e agora a gente vai confrontando com a palavra e vai vendo, nossa, isso aqui não é desse jeito, isso aqui é de outro jeito. Então nós temos que abrir mão daquilo que o Senhor não aprova, que a gente não encontra na Bíblia e realmente pedir a Ele perdão. Senhor, eu quero fazer diferente, eu quero fazer melhor, me mostra aquilo que eu estava fazendo errado para que eu possa me arrepender. Mas nós só saberemos aquilo que não agrada ao Senhor se nós estivermos conectados com o quê? Com a sua palavra. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não medita nela, você não sabe o que Deus quer para você. Então você não vai poder servir ao Senhor, porque você tem que ler a sua Bíblia. Ele vai falar ao seu coração. Por mais que eu escute o pastor, o padre, quem quer que seja, quem vai falar ao seu coração é a palavra de Deus. É nela que você tem que prestar atenção, tá bom, irmão? Então, quando a gente se arrepende e a gente percebe que é incapaz, que não tem condições de seguir adiante, o que a gente vive? A gente pode experimentar o que é uma reversão. A gente sai desse caminho ruim e muda de atitude. A gente acaba destruindo estradas e pontes que estavam levando a gente para a morte e interrompe esse ciclo de erros e começa a construir pontes que nos levam ao Senhor. Então a gente acaba desmontando um monte de estrutura de pecado que nos destruía e começa a reconsiderar, a pensar melhor e para de falar, eu não fiz isso porque eu não sabia, para de justificar suas faltas e a gente bloqueia aquilo que Satanás quer fazer na nossa vida. Não, agora eu sou de Jesus e você não vai me atrapalhar. É isso que nós temos que dizer para o inimigo. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando. E você, Satanás, não vai me atrapalhar. Amém? Então, o que mais impressiona nesse texto são as declarações do que Deus sente e o que Ele exprime para nós, o que Ele fala para nós. A palavra diz que Ele se alegra pela confiança que nós temos nele. O Senhor se alegra. Ele se alegra quando a gente presencia o fruto e o resultado da sua misericórdia, quando a gente tem conhecimento e desfruta disso. Ele fica feliz com a renovação do seu amor na execução do seu plano purificador de nos tirar do pecado e nos trazer com alegria para ações de obediência. Por quê? Porque a gente passa a amá-lo de verdade, a segui-lo de verdade, a servi-lo de verdade, de forma alegre e exclusiva. A gente não vai ter mais tempo para ninguém. As nossas orações são para Deus, para Jesus, o Espírito Santo, seremos exclusivos dele. Assim, o nosso maior desejo é o quê? É que você, meu irmão, que nós possamos nos alegrar, nos deleitar, nos jubilar. Por quê? Por ter valido a pena o sacrifício de Jesus Cristo por nós. E o que nós temos que fazer é celebrar, comemorar com Ele tudo o que Ele fez por nós. Porque agora nós passaremos a ser um povo restaurado a partir do reconhecimento do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Agora a gente pode descansar, porque, como está escrito lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é sempre a nossa força. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Sua alegria nos proporciona honra, glória, exaltação e louvor, mesmo sem nenhum merecimento. Então, a alegria do Senhor nos proporciona tudo isso, mesmo que a gente não mereça. Amém? Bom, irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço, ó, de urso. Aquele abraço fraterno, porque parece um laço, ó. Tanta coisa cabe num abraço, né, irmãos? Parece um laço.
Quero que vocês se lembrem também que aqueles que esperam no Senhor, ó, como diz lá em Isaías 40:31, terão as suas forças renovadas. E lógico, agirão como um povo restaurado. Amém? Eu termino aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.